Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando no dia 18 de agosto recebi uma mensagem do vosso diretor espiritual, o Padre Anderson, e já vi que me pedia alguma coisa, confesso que a minha primeira reação foi responder como estou respondendo por necessidade a outros pedidos, dizendo, olha, não posso aceitar uma coisa extra, fora do trabalho habitual e os encargos já comprometidos. Ratione aetatis. Eu acho que vocês sabem suficiente latim para entender essa expressão, por causa da idade. Pela misericórdia e bondade de Deus, espero, se Deus quiser e me der vida, completar 89 anos daqui, quase exatamente daqui a um mês. Rezem um pouquinho. Já fiz 65 anos de padre, coisa que é para que vocês se animem a fazer mais de 65 quando forem ordenados. Mas acabei, logo, não digo acabei, a expressão está errada. Logo quis aceitar por uma razão muito simples. O Padre Anderson me dizia, primeiro que o reitor do seminário e ele desejariam essa colaboração. Mas depois me diz, olha, temos 45 no seminário maior e um total de 65 seminaristas. Eu confesso que fiquei feliz. Puxa, que dom de Deus. E então respondi ao Padre Anderson que aceitava que um seminário como o vosso, ele disse literalmente, é uma joia. Que Deus os abençoe e faça de vocês almas que se preparam para serem sacerdotes santos, que são os únicos que podem ser eficazes, verdadeiramente pastorais. Toda pastoral não passa de borbulhas e fumaça se não está baseado no desejo de santidade, porque santos nós não somos. Podemos e devemos lutar para nos aproximar cada vez mais disso, da nossa união e identificação com Cristo. Bem, o primeiro tema do recolhimento, não podemos negar que é um tema feio. O Padre Anderson me disse que estava acompanhando, fazendo uma sequência de meditações sobre os 7 pecados capitais e hoje me toca meditar um pouco sobre a inveja. Ao começar a pensar no assunto, me lembrei de que faz 20 anos publiquei um pequeno livro chamado A Inveja, que os meus amigos mais chegados gozam, brincam comigo dizendo a inveja do Padre Francisco.
Mas esse livro começava com esta frase: a inveja é triste, o invejoso é infeliz. A primeira coisa que eu queria comentar é que por que a inveja é triste? Incompatível com a alegria, mesmo com alegrias meio furadas, com as quais são compatíveis outros pecados capitais. A gula, dar lugar a piadas. A preguiça faz sorrir, preguiçinha. A própria luxúria dá lugar a piadas mais ou menos agradáveis, sempre desagradáveis, mas dá lugar. A inveja nunca dá lugar a risada nem sorriso. Isso por quê? Por uma razão muito simples. Porque a alegria, repito, repetiria 1000 vezes o que diz Santo Tomás de Aquino. A alegria, mais do que uma virtude, é um sinal. Lembre-se sempre disso. A alegria, diz Santo Tomás, é um reflexo da caridade, portanto, do amor. Na medida em que há amor, há alegria. Agora, a inveja nunca é alegre. É como o orgulho, do qual é filha. A inveja, todos os pecados capitais, de alguma maneira são filhos do orgulho, do egoísmo. Mas a inveja, especialmente, é uma filha muito parecida com a mãe, digamos. E ambas são tristes. O Catecismo da Igreja cita umas palavras de Santo Agostinho no livro sobre a disciplina cristã, que diz que é o pecado, a inveja é o pecado diabólico por excelência. Em todas as suas obras, Santo Agostinho insiste em que a humildade é o fundamento de todas as virtudes, embora a máxima virtude é a caridade, o cume, mas o alicerce tem que ser a humildade. E Santo Agostinho nunca diz que a origem dos pecados seja a inveja. O mais diabólico é o orgulho. Sereis como deuses. Mas a inveja está tão ligada ao orgulho que se pode dizer o que ele dizia. Pecado diabólico por excelência. Portanto, você e eu comecemos nesse tempo de meditação, de oração, pensando em Nosso Senhor, que está aqui, que nos vê, com o qual queremos falar e ao qual queremos abrir a nossa alma de par em par. Senhor, livra-nos desse mal, do orgulho, livra-nos dessa filha do orgulho, dessa filha péssima, que é a inveja. Santo Tomás, na Suma Teológica, dá a definição clássica de inveja, muito simples. Tristeza do bem alheio. Tem inveja aquela pessoa que fica triste, amargurada, aborrecida pelas qualidades pessoais dos outros, às vezes até físicas, capacidades esportivas, sei lá. E morais também, e psicológicas. São pessoas que têm facilmente simpatia, pessoas que atraem os demais pela conversa, sabem conversar, sabem dialogar. São pessoas e despertam o ciúme. Tristeza do bem alheio, do que os outros são, e tristeza do que os outros têm. A inveja no mundo está muito ligada a olhar com o olho gordo as coisas materiais que outros conquistam. Para os sacerdotes, às vezes pode acontecer isso? Pode, mas não é o essencial. A inveja se dirige mais a que os outros têm, do tipo cargos melhores, funções melhores, tarefas melhores.
tarefas de mais confiança da parte do bispo. Embora também podemos ter inveja do tablet do outro e do seu celular, como qualquer pessoa humana que é fraca e tola. Santo Tomás, comentando isto mesmo que estamos vendo, dizia: consideramos o bem dos outros como um mal, porque diminui a nossa glória e excelência. É muito típico da linguagem de Santo Tomás isto. Que razão tem o Sirácida, o eclesiástico, quando escreve que o orgulho, como lembrava agora há pouco, é a raiz de todos os pecados, e neste caso é a vaidade, essa manifestação do orgulho que é a vaidade. Consideramos como um mal porque comparados nós ficamos em inferioridade. Você imagina que logo lhe veio ao pensamento aquela explosão de inveja que se deu entre os apóstolos quando Tiago e João pretendiam passar na frente de todos, ajudados pela mamãe. A mãezinha convenceria Jesus de lhes dar os primeiros lugares no reino, Salomé. E Jesus diz: não sabeis o que pedis, o primeiro lugar no reino é a entrega. O primeiro lugar no reino é a cruz. É beber o cálice que Jesus bebeu por amor a nós. Dar a vida. Esse é o primeiro lugar. Mas os outros, diz o Evangelho, os 3 sinóticos falam, ficaram indignados. Isso se repetiu várias vezes no Evangelho. E Jesus, numa delas, coloca uma criança e diz: quem quiser ser o maior, seja como esta criança, seja o menor de todos. Na sua vida em geral, você, agora como seminarista, e depois, com a ajuda de Deus, Deus queira, como sacerdote, tenha em conta que o demônio vai tentar por essa inveja. Vai tentá-lo. Há uma inveja eclesiástica típica e péssima, mas que existe, que é a sumeira, ciumeira, ciúmes. Porque o bispo tal tem aquela confiança com fulano, porque agora nomeou aquele para aquele lugar que eu acho que eu era mais adequado para aquela paróquia, para aquela... E vem as comparações e as críticas, que é um dos frutos típicos da inveja. O Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, imagino que você se lembra, vai comentando a enumeração dos traços da caridade que dá São Paulo no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, quando começa dizendo: a caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade... Comenta assim o Santo Padre: enquanto o amor nos faz sair de nós mesmos, a inveja leva a centrar-nos em nós próprios. O verdadeiro amor aprecia os sucessos alheios, mas os sente como uma ameaça. Não os sente como uma ameaça, ao contrário do que eu li agora. Não os sente como uma ameaça pessoal. Libertando-se do sabor amargo da inveja, aceita que cada um tenha dons distintos e caminhos diferentes na vida. E, consequentemente, procura descobrir o seu próprio caminho para ser feliz, deixando que os outros encontrem o deles. Entre os sacerdotes santos, qual é o que reflete melhor isso de ter encontrado o seu próprio caminho sem ficar olhando para os que estavam muito por cima dele em tudo? O Santo Cura d'Ars. O Santo Cura d'Ars foi nomeado para uma paróquia ínfima, uma miséria de paróquia, em todos os sentidos, pequena, pequeníssima, pobre. E sem espírito cristão já muito tíbio. E o Santo Cura d'Ars enfrentou aquilo
e provocou inveja. A pior das invejas. A inveja espiritual. Para um padre, a inveja pastoral. Como aqueles discípulos de São João Batista que tinham inveja de que Jesus atraísse mais do que João Batista, e pelo contrário, João Batista ficava feliz. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas diziam, todos vão a ele, todos vão a ele. E aquela turma de padres da Arquidiocese de Leão, que via que eles tinham pouco povo, pouco público, pouco eco, poucos frutos, e aquele pobre homem, uma espécie de camponês meio atrapalhado, estava fazendo milagres, maravilhas. Chegou um momento que escreveram, você sabe, conhece a história, escreveram um abaixo-assinado para o bispo de Belém, dizendo que achavam que o padre João Maria Vianney não tinha condições para nem formação em teologia moral, nem para atender tantas pessoas em confissões, que seria melhor que fosse para outro lugar, que saísse de lá. E esse papel chegou às mãos do Santo Cura d'Ars e você sabe que ele o que fez foi a pôr a sua assinatura. Concordo, assinou lá. Não é fácil ter essa simplicidade, essa humildade. E esses são os santos que transformam o mundo. Estes são os sacerdotes. Estes que não olham para os outros com inveja, nem comparam, nem... Deus me quer aqui eu vou dar o melhor de mim mesmo. E tudo para a glória de Deus e o bem desta... É que as almas, como se costumava dizer antigamente, agora se fala mais as pessoas, tanto faz. Mas é que há tão pouca gente, é que o alcance é tão pequeno, é que o fruto será pequeno, porque tudo isso é muito acanhado, muito reduzido. Não, mas é o que Deus te deu. Senta-te aqui, não invejes os outros. A inveja é um ácido corrosivo que irá comendo o teu coração, corroendo. Assim como um ácido corrosivo vai comendo, por assim dizer, um metal e o corrói e o diminui, a inveja faz isto. Por isso é bom que desde o seminário estejamos muito alertados sobre o mal desse pecado capital na vida de um padre. Um padre não pode ser ciumento. O famoso padre Bernardes tinha umas palavras muito duras. Nesse livro mais conhecido, A Nova Floresta, o padre Bernardes dizia: os miseráveis em cujo coração se embrenha a serpente da inveja, o bem alheio tem por mal próprio, e não podem conter-se que não falem mal da pessoa invejada, vomitando contra ela detrações e calúnias. E chega a acontecer o que aconteceu com os fariseus, com o cego de nascença, que Jesus curou, aquele jovem, aquele rapaz, cego de nascença. Não querem acreditar que Jesus tenha feito um milagre. E vai uma vez, outra vez, chamam os pais. Será mesmo que este é o vosso filho? É verdade que ele nasceu cego e tal? E depois acabam dizendo, você se lembra provavelmente desta passagem, tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Quantas vezes na história da igreja isso tem acontecido? Por inveja, instituições santas, queridas por Deus, dentro da igreja, por sacerdotes, por religiosos, foram difamadas, perseguidas, denunciadas, caluniadas. Dá glória a Deus. Nós temos razão.
Isso está errado. Nós sabemos que este homem é pecador, Cristo. Disse-lhes ele, se este homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto. Sendo eu antes cego, agora vejo. E insiste outra vez, metendo a unha, raspando. O que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? E aquele rapaz já não aguenta. Eu já vos disse, em nome destes ouvidos, por que quereis tornar a ouvir? Então o cobriram de injúrias. Tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde é, etc. Nunca caia nessa maledicência. Olha, me lembro quando eu estava me preparando para o sacerdócio, São José Maria nos ajudava. Foi um dom de Deus, uma graça do céu, poder preparar-nos para o sacerdócio com ele, com as orientações dele, com o exemplo dele. E a nós, os que nos preparávamos para sermos padres do Opus Dei, nos dizia, nunca apaguem, nunca tentem apagar uma luz que se acenda em honra de Cristo. Nunca. Se não é de Deus, se apagará sozinho. O mesmo raciocínio de Gamaliel, quando Pedro e João foram presos e levados ao Sinédrio. Se não é de Deus, se apagará sozinho. Por que te insisto tanto nisso? Porque almas muito santas sofreram pela ciumeira dos seus irmãos. Que Deus nos livre disso. Mexericos de cúria. Que Deus nos livre. Facções entre os padres, os seminaristas, sei lá, nunca. E eu queria ainda acrescentar mais alguma coisa a esta meditação. A inveja faz perder dois grandes bens. E os faz perder como? Deixando-nos cegos. Cegando os olhos. Primeiro bem que nos faz perder. Cega os olhos para os bens que Deus nos dá. Todos nós, em qualquer situação, deveríamos estar de joelhos dando graças a Nosso Senhor. Em tudo dai graças, dizia São Paulo. Em todas as circunstâncias, em todas. Nós conhecemos as vidas dos santos. Na prisão, no martírio, louvavam a Deus, davam graças a Deus. O invejoso que tem essa... Eu me lembro agora o que dizia Bento XVI, acho que era antes de ser Papa, mas tanto faz. Dizia que o pecado original deixou no coração de todos nós uma gota do veneno da serpente do paraíso. E é verdade. Eu dizia antes, temos todas as raizinhas dos pecados capitais de todos os 7. As temos no coração, fincadas. Podemos arrancá-las ou pelo menos não deixar que desabrochem em obras más, pensamentos maus, desejos maus. A inveja cega, nos impede de dar graças a Deus. Eu trazia aqui umas palavras que eu acho maravilhosas, de São José Maria Escrivá, quando ia completar 50 anos de sacerdote. Na véspera, aliás, o Jubileu de Ouro coincidiu com uma Sexta-feira Santa. E na véspera, o dia era 28 de maio de 75, e a véspera, como é lógico, 27, pedia, pensando na data do jubileu, ajudai-me a dar graças a Nosso Senhor
por este cúmulo imenso, enorme, de favores, de providências, de carinho, de pauladas que também são carinho e providência. Um olhar para trás, dizia, um panorama imenso. Toda a vida sacerdotal dele durante aqueles 50 anos. Tantas dores, tantas alegrias. E agora, tudo alegrias, tudo alegrias. Porque temos a experiência de que a dor é o martelar do artista, com maiúscula, de Deus, que quer fazer de cada um, dessa massa informe que nós somos, um crucifixo, um Cristo, o alter Christus que temos de ser. E continuava transbordando-lhe do coração a ação de graças. Senhor, obrigado por tudo, muito obrigado. Temos de dar-te graças. Tenho-te dado graças habitualmente. Graças tibi, Deus, graças tibi. Graças a ti, Senhor, graças a ti. Pois só temos motivos para agradecer. Essa é a primeira cegueira. E a segunda cegueira é cegueira sobre a vontade de Deus em cada momento da nossa vida. São José Maria Escrivá, e é natural que falando do sacerdócio eu me lembre dele, porque devo tudo a ele, tinha uma expressão, a mística do Oxalá. Da pessoa que está num lugar e não gosta e inveja outros. Desejaria ter outro lugar, outra ocupação, outro encargo pastoral, outra tarefa, e tem inveja. Oxalá eu estivesse nesse lugar. Oxalá eu estivesse no seminário. Oxalá eu não estivesse no seminário. Oxalá eu tivesse uma paróquia. Oxalá eu não tivesse uma paróquia. A mística do Oxalá. Péssima, porque em cada momento o melhor para nós é o que a vontade de Deus nos dá através do canal certo, que são os superiores, o bispo, os que atuam em nome do bispo, os que têm a função de mandar, e nós o dever santo de obedecer, confiando. Eu tenho a certeza de que todos vocês acompanharam por várias leituras, livros, a epopeia daquele bispo vietnamita, François Xavier Nguyen Van Thuan, preso durante 13 anos no Vietnã, pelos comunistas, 9 dos quais na solitária. E eu vou lembrar algumas coisas sobre este bispo. Ele era bispo auxiliar quando foi preso. Na encíclica Spe Salvi, sobre a esperança, Bento XVI se referia a ele. Nguyen Van Thuan deixou-nos um livro precioso, O Caminho da Esperança. Durante 13 anos de prisão, numa situação de desespero aparentemente total, a escuta de Deus, o poder falar-lhe, tornou-se para ele uma força crescente de esperança. E depois da sua libertação, lhe permitiu ser, para os homens de todo o mundo, uma testemunha da esperança. Daquela grande esperança que não declina, mesmo nas noites da solidão. E agora passo a outro texto. Num dos relatos do seu cativeiro, conta que, colocado no isolamento e vigiado por 2 guardas, não conseguia que nenhum conversasse com ele. Só diziam sim ou não. E ele comentava, escreveu, é muito triste. Quero ser gentil, cortês com eles, mas é impossível, evitam falar comigo. Uma noite veio-me um pensamento. François, tu és ainda muito rico.
tens o amor de Cristo no teu coração. Ama-os como Jesus te ama. No dia seguinte comecei a amá-los, a amar Jesus neles, sorrindo, trocando palavras gentis. Comecei a contar-lhes histórias das minhas viagens ao exterior, como vivem os povos na América, Canadá, Japão, Filipinas, Singapura, França, Alemanha. Falei da economia, da liberdade, da tecnologia. Isso estimulou a curiosidade dos guardas e incitou-os a perguntar-me muitas outras coisas. Pouco a pouco nos tornamos amigos. Queriam aprender línguas estrangeiras, francês, inglês. Os meus guardas tornaram-se meus alunos. A atmosfera da prisão mudou muito. A qualidade do nosso relacionamento melhorou muito, até com os chefes da polícia. Quando viram a sinceridade do meu relacionamento com os guardas, não só pediram para continuar a ajudá-los no estudo das línguas, mas ainda me mandaram novos estudantes. É um exemplo da pessoa que diz: a vontade de Deus que esteja aqui, não posso fazer nada. Posso. O que é que Deus pede de mim? Isso, estar aqui agora, então aqui posso. E aqui dou o melhor de mim mesmo. E Deus sempre abençoa esta maneira de pensar e de agir. Para a vida sacerdotal isto é fundamental, fundamental. Não esqueça nunca. Mas eu já vou terminar esta meditação e, como é lógico, vou pedir a Nossa Senhora, nossa mãe, que nunca se comparou com ninguém, que nunca se queixou de nada, que sempre só tinha uma palavra na boca: fiat, faça-se, sim, 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 Senhor, e servir, pois que ela nos dê a mão e faça com que contornemos esse perigo da inveja, andando, como meditaremos daqui a pouco, pelos caminhos da caridade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.